microfone aí e interagir. Eu não vou conseguir aí, talvez, aí das perguntas do chat, vou conseguir dar uma lida depois da apresentação, aí, mas quem quiser interromper pode abrir o microfone, se identificar e fazer a pergunta. Tá certo? Então, VitalMed, para quem não conhece, ela é um serviço de atendimento médico de urgência e emergência. Ela nasceu aqui em Salvador, né? Ela foi concebida justamente para ser um atendimento de urgência e emergência extra-hospitalar, tudo que está relacionado ao atendimento, né, fora do hospital. Então, a área geográfica hoje de atendimento da VitalMed, aqui para Salvador, no caso, Salvador e Lauro de Freitas, e aí a gente vai entrar nesse detalhe um pouquinho mais lá na frente, como é que está funcionando isso hoje. E esse atendimento, ele é em loco, no caso, o associado, quando ele precisa desse atendimento, ele vai ligar, explicar o que ele está sentindo e a gente vai mandar o atendimento de acordo com a necessidade dele, que a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, com a VitalMed, o atendimento de emergência é em sua casa, né? Então, algumas pessoas já devem conhecer como é que funciona mais ou menos o serviço da VitalMed, como eu já falei, o atendimento pré-hospitalar. Então, o associado, ele vai solicitar o atendimento, né? No caso, eu tenho que ser associado à VitalMed, eu não posso simplesmente ligar para o telefone da emergência e dizer, eu quero um atendimento, né? E é justamente o serviço que vocês vendem aí na Inovare, né? E podem oferecer para a carteira de clientes de vocês, né? Então, a empresa de atendimento pré-hospitalar que, com certeza, a gente pode fazer esse casamento, porque o associado de um plano de saúde ele tem que se deslocar até o hospital para ser atendido numa situação de emergência, sendo que ele vai ter a comodidade de ser atendido em casa, ou no trabalho, ou na escola do meu filho, qualquer hora do dia ou da noite, né? Sem precisar se deslocar para um hospital, sem precisar ir até a farmácia para comprar medicamento. A gente vai detalhar mais um pouquinho isso lá na frente, né? Então, ela é especializada em atendimento de urgência e emergência, presta serviço em Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, São Luís do Maranhão e outras várias cidades que a VitalMed hoje já tem atuação, né? Mas, no caso do contrato que a gente tem com a Inovare, é para que vocês vendam para Salvador e Lauro de Freitas. Ok? Ela é pioneira na implantação desse serviço aqui na Bahia, e é a única empresa ainda que vende esse serviço, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, que vocês também podem vender. Vocês podem vender tanto para pessoa física como para empresas, né? Então, a gente tem material de apoio, a gente pode até ver um treinamento específico para vender esse plano de empresa da VitalMed, mas não tem dificuldade porque o serviço é o mesmo. Então, a essência do atendimento, ela não tem diferença para urgência e emergência, no caso, para pessoa física, para pessoa jurídica. Na verdade, a diferença é que a empresa compra o serviço para oferecer aos funcionários, ou desconta em folha dos funcionários, em vez de você pagar como pessoa física diretamente a VitalMed. Tem algumas vantagens, no caso, por conta do desconto e, às vezes, a quantidade de pessoas, né? Então, a estrutura da VitalMed, ela conta com mais de 500 profissionais de saúde, né? Dispõe de toda uma estrutura de atendimento de urgência e emergência que ela fica distribuídas em pontos estratégicos da cidade, que é isso que ele fala aqui, através de 6 bases operacionais. Essa base operacional, Bira, na prática, isso serve para quê, o meu cliente? Porque tudo que a gente vende, a gente coloca, o cliente identifica como uma vantagem para ele. Você está metendo a mão no meu bolso aqui, né? Uma desculpa da palavra, ou seja, você quer que eu te dê o dinheiro para pagar a VitalMed, mas você precisa identificar alguma coisa que me dê vantagem para eu comprar o serviço. Então, quando a gente fala de bases operacionais, a gente fala comodidade, segurança e rapidez no atendimento. Então, você liga para a central da VitalMed, né? Ela já tem, como eu falei, mais de 500 profissionais envolvidos na operação, para fazer esse atendimento extra-hospitalar. A gente levar o atendimento até o associado. Então, a gente faz isso 24 horas. De que forma? A unidade que estiver mais próxima de você, ela vai fazer o deslocamento mais rápido e vai conseguir chegar no menor tempo possível para salvar a sua vida. Se for uma situação de emergência, se for uma situação mais simples, a gente já leva o enfermeiro ou médico para fazer esse atendimento e resolver o seu problema no próprio local, né?
A Vitalmed tem algumas diferenças que a gente precisa entender essa visão sistêmica do negócio, né? Que é o que a gente entende como todo. Quando a gente fala de plano de saúde, a gente precisa entender de outros planos até para discutir isso com o cliente. Discutir a questão do mercado e outros vários fatores que interferem até no momento da venda, para discutir com o cliente também, porque às vezes ele pode chegar, eu vou para a UPA ou vou para o Hospital do SUS porque eu sou atendido, sou bem atendido. Não, a verdade não é essa, né? Se você precisa explicar ao cara por que ele está pagando o plano de saúde, que ele vai ter um atendimento mais rápido, de qualidade, vai conseguir fazer os exames dele mais rápido, se ele precisar fazer uma cirurgia. Então, tudo isso a gente tem que estar discutindo com o cliente, porque às vezes o cara não entende de saúde. Quem entende do mercado de saúde é quem está dentro do mercado de saúde, quem está vendendo serviço de saúde, né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, quais são os concorrentes diretos da Vitalmed ou indireto. Hoje, a gente não tem nenhum concorrente direto, né? Então, por exemplo, se você me disser, Bira, a SAMU é um concorrente direto da Vitalmed? Não, porque ele é um serviço público, né? Ele é bem parecido com a Vitalmed, mas ele tem uma diferença muito grande, que o objetivo do SAMU é remover 100% dos pacientes. Tudo que ele pega, ele remove, ele faz o que a gente chama de regulação. Ele pega o paciente e leva para o hospital. Mesmo que seja uma ambulância avançada, que ele tem poucas unidades com médico, né? A maioria das unidades do SAMU são ambulâncias simples, às vezes até só com um motorista, não tem nem enfermeiro, né? E ele pega o paciente ali, liga para a central de regulação, passa um rádio, e a central diz, olha, leve para a UPA da Valéria, leve para a UPA de Itapuã, entendeu? Então, ele faz essa regulação do paciente. Tira o cara dali e leva para alguma unidade de emergência. O Vitalmed é o contrário. A Vitalmed, ela não quer que o paciente vá para o hospital. Por isso que tem muito plano de saúde que acaba comprando o serviço da Vitalmed. Por quê? Porque ele reduz esse inchaço dentro do hospital. Porque cada vez mais você vê mais e mais planos de saúde vendendo o serviço e você não vê tantos hospitais sendo construídos. Com exceção aí, no caso, esse último hospital aí, no caso, que foi construído, que foi a Mater Dei. Mas, fora a Mater Dei, a gente tem muitos e muitos anos que a gente não vê um hospital particular em Salvador que foi aberto, né? E a gente, às vezes, acaba chegando na emergência do hospital, tem paciente lá da Bradesco, do Planserve, da Sul América, da Amil, da Promédica, entendeu? Esperando para ser atendido. E a vantagem do serviço da Vitalmed é você, desde o primeiro momento que você é atendido, você vai falar com o médico de plantão por telefone. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre o Vitalfone e até a evolução dele. Então, onde é que estão distribuídas as unidades da Vitalmed? Em vários pontos da cidade. Na Arena Fonte Nova, na Coelba, aí na parte de baixo. Eu vou aumentar um pouquinho a imagem aqui, que eu não sei o que vocês estão vendo. Tá? Então, a estrutura da Vitalmed, as bases operacionais, isso é importante, um argumento de venda, né? Nas BAC, né, ali na Pituba, na Jequitai, ali na Cidade Baixa, onde era a antiga Saveiro Veículos, que é um auto shopping, né, uma revenda de veículos. Aqui na Central, que é a central da Vitalmed mesmo, que é a que fica próximo do Shopping da Bahia, o Catuçaba, Estela Maris e Lauro de Freitas, que fica no Mais Hotel, ali em Buraquinho, né? Que ele distribui os atendimentos por área de acordo com a necessidade, que não necessariamente o associado precisa estar na residência. A área geográfica de atendimento é Salvador e Lauro de Freitas, ok? Aí, no caso, a gente vai para alguns equipamentos e medicamentos. Os equipamentos, no caso, para a gente entender como é que funcionam as unidades da Vitalmed, a gente trabalha com a unidade avançada, né, que ela é uma UTI móvel, com médico, enfermeiro, com medicamentos e os equipamentos. Ou seja, ela oferece um suporte avançado de vida, como se fosse um hospital, né? E aí, chegando na casa do associado, no trabalho, ou onde ele estiver, né, a gente vai retirar de dentro dessa ambulância, dessa UTI móvel, todos os equipamentos, levar para dentro da casa do associado, para o local onde ele está. A gente vai estabilizar o quadro clínico daquela pessoa, né? Se for uma situação grave que houver necessidade de usar todos esses equipamentos, vai utilizar, estabilizou, aí o médico vai verificar se há necessidade de internação ou não, e aí ele vai fazer o procedimento para fazer a regulação do paciente para um hospital, seja ele público ou particular, né? Público, se ele não tiver o plano de saúde, particular,
Se ele tiver o plano de saúde, a gente vai direcionar para algum hospital da rede credenciada do plano de saúde dele. Né? Então, a gente tem aí, nas unidades avançadas, que a gente chama de USA, ela tem vários equipamentos, oxímetro, eletrocardiógrafo, respirador, né? A foto do respirador não está nem aqui, mas tem um cardioversor, né? Então, ele oferece um suporte avançado bem bacana, que é para salvar a vida daquela pessoa. A apresentação saiu. Ué. O que aconteceu aqui? Vocês estão vendo a apresentação aí? Vou tentar colocar aqui de novo. Sumiu. Vai aparecer de novo. Aí, no caso, você tem os equipamentos, como eu falei, respirador, medicamentos. Os medicamentos, né? Eu falei do respirador. Ou seja, essa unidade avançada é como se fosse um mini hospital. Os medicamentos, porque o que acontece? Às vezes o associado ele vai para a emergência, o médico chega lá, passa uma receita e manda ele ir para a farmácia. No caso da VitalMed, ela tem uma política de resolver o problema do associado no local, que é isso que eu falei da questão do SAMU. Ela remove o paciente para uma unidade hospitalar, seja uma UPA ou um hospital. No caso da VitalMed, ela vai com a estrutura para resolver o problema do associado no local. Isso é 98% dos casos em criança e até 90% em adulto a gente consegue remover. Ou seja, de cada 100 atendimentos que a VitalMed faz por dia, só 10 pessoas são removidas, 10 adultos, né, no caso, são removidos para o hospital. Há necessidade de remoção, de regulação para um centro hospitalar. Por quê? Porque ele já vai com o médico, ou presencialmente, ou de outra forma que a gente vai falar da questão da telemedicina, né? E já leva as medicações. Então, o médico, existe uma cláusula no contrato da VitalMed que ele diz que o atendimento vai perdurar o tempo que for necessário até que a crise seja controlada e que o paciente se encontre em condição de permanecer em casa ou de ser removido para um hospital. Então, não é simplesmente eu chegar, dizer o que o cara está sentindo, dar uma receita e ir embora. Eu vou fazer o atendimento, Bira, vou medicar ele, vou resolver o problema dele ali naquele momento e vou dar uma orientação a ele. Né? O que mais a gente atende hoje aqui em Salvador é problema de hipertensão e problema respiratório. Então, se o cara está tendo uma crise respiratória, eu consigo tirar ele da crise respiratória, estabilizar o quadro clínico dele e observar a evolução dele durante um tempo, para ver se ele pode permanecer em casa. Se ele puder permanecer em casa, eu deixo ele lá com a orientação, continuo tomando tal medicação e alguns cuidados que ele pode tomar. Outra coisa importante, esse serviço ele não tem limite de utilização. Quantas vezes for necessário utilizar o serviço, ele pode utilizar, né? Então, ele pode chamar quantas vezes for necessário. E a medicação não é cobrada, não, né? Ele paga a mensalidade e ele pode utilizar quantas vezes ele precisar o serviço. E se for preciso utilizar a medicação, o próprio médico vai medicar ele durante o atendimento. Eu estava falando sobre a questão do Vitalfone, da questão da orientação médica por telefone. Às vezes, tem alguns associados que são minimalistas, né? Ele não quer o atendimento presencial, ele só quer a orientação médica por telefone, e aí a gente consegue fazer a orientação por telefone, no caso, para uso de medicamentos, esclarecimento de sintomas. Mas, se durante a solicitação de atendimento ou essa orientação, se o médico detectar que aquele associado ele tem algum problema que precisa ser investigado, ele vai disparar esse atendimento para a casa desse associado, seja com o enfermeiro ou com o próprio médico que estiver mais próximo dele, para fazer essa verificação em loco, fazer essa anamnese e tentar resolver o problema. O que pode parecer para você uma situação mais simples por telefone, para o médico que está lá dentro da central pode ser uma situação mais grave, né? Isso é muito sério. E esse processo do Vitalfone, ele evoluiu para o que eu falei neste instante, que é a questão da telemedicina. Hoje a gente já consegue, isso é um efeito da pandemia, né, que tinha muitos associados que não queriam a presença da equipe médica, do médico dentro da casa dele, e a gente evoluiu para a questão da telemedicina, que a gente já consegue fazer a chamada, uma videochamada, né, é a chamada teleconsulta ou teleorientação, do médico, ele entra, como ele está entrando com essa foto aí, né, que funciona 24 horas, para urgências e emergências,
né? Então, de uma forma mista. Ou o médico, simplesmente fazendo a ligação e batendo papo com o associado, ele consegue mandar um atestado, consegue mandar uma receita médica para aquela pessoa de forma mais rápida e prática. Ele bate um papo através da videochamada com o paciente, faz essa anamnese, faz algumas perguntas e manda alguma medicação e diz, olha, se você não melhorar, torna a ligar para a gente, tá certo? Ou procura um outro médico, uma unidade hospitalar, para você investigar melhor esse caso, né? Então, o processo de orientação por telefone, que era o Vitalfone, ele evoluiu para a consulta de telemedicina. A telemedicina é uma coisa que, inclusive, evoluiu bastante, como eu falei, durante a pandemia, né? E facilita bastante o acesso desse associado a um atendimento mais rápido, né? A gente vai falar um pouquinho mais da telemedicina quando a gente falar sobre o atendimento do enfermeiro na casa do associado. E a questão da pediatria, que a Vitalmed, além de atender adulto, atende criança. A estrutura que a gente monta para atender a pediatria é a mesma que a gente monta para atender o adulto, né? Sendo que tem algumas diferenças, claro. A gente leva o médico pediatra, os equipamentos e os medicamentos também são adaptados para atender a criança. Então, essas unidades são adaptadas justamente para atender esse tipo de paciente, de 0 a 14 anos. No caso da orientação médica por telefone também, no caso de pediatria, é feita também por um médico pediatra, e esse serviço funciona 24 horas. Então, não custa nada oferecer esse serviço. Se você tem criança em casa, indique seu vizinho, um amigo, que é bem interessante realmente esse atendimento de urgência e emergência para a criança. A gente sempre remonta o atendimento da Vitalmed para a questão da venda, né? E é um bem que você faz como vendedor, oferecer o serviço da Vitalmed para o seu cliente, porque você pode estar salvando a vida dele. Por mais que seja rápido o deslocamento dele para um hospital, por melhor que seja o plano de saúde, né? Talvez ele não chegue tão rápido e, a depender da enfermidade, talvez ele não possa ir sozinho, né? Às vezes a pessoa está com problema de coluna ou está infartando, ele não vai conseguir ir sozinho, né? E a gente tem visto realmente muitas pessoas morando sozinho. E é importante a gente até levantar o que eu falei, da visão sistêmica da realidade, perguntar ao cliente, conversar com ele, olha, é até importante, você quer fazer um plano de saúde mais caro, faz um plano de saúde um pouco mais barato, inclui o serviço da Vitalmed, porque isso pode fazer a diferença na sua vida, né? Porque, às vezes, por melhor que seja o plano de saúde, ele não tem essa cobertura domiciliar. E é um plus a mais na vida dele, né? Ter esse atendimento rápido e de qualidade. Isso pode representar você está oferecendo um serviço para salvar a vida dele. Então, o início do atendimento, tudo ele começa através de uma ligação telefônica. Não tem outra forma do associado solicitar o atendimento da Vitalmed que não seja através dessa ligação telefônica, né? Então, ou se você não pode, você vai pedir alguém para ligar e passar os sintomas. A Vitalmed, ela não faz transporte, né? Você liga para lá para a Vitalmed, eu comprei o serviço da Vitalmed, eu quero que venha me buscar aqui para levar, porque eu estou fazendo um tratamento no Hospital Sara, de ortopedia. Não, não vai, né? O início do atendimento da Vitalmed, o que você vende, o objeto do contrato, é urgência e emergência. Se não houver justificativa para um atendimento que seja caracterizado como urgência ou emergência, esse atendimento vai ser direcionado para a orientação médica por telefone ou a telemedicina, que já não caracteriza um atendimento presencial. Então, no início do atendimento, o que é que o associado tem que fazer? Ele tem que ligar para essa central aí que você está vendo, explicar o que é que ele está sentindo, e aí a gente vai classificar o atendimento. E aí, como é essa questão dessa prioridade? A prioridade, sempre, como qualquer outro hospital, é o atendimento de emergência. Sendo que, no caso da Vitalmed, ela não tem uma emergência única. Se você chega no Hospital Português, está todo mundo lá. Quem está com febre e quem está chegando com fratura. É uma emergência só. Então, a prioridade é para quem? É quem está com febre ou quem está com fratura, claro. Quem está com alguma fratura, sofrimento é intenso, risco de vida ou hemorragia é maior, a prioridade para os casos mais graves. Assim como na Vitalmed. Só que ela tem várias equipes, né, separadas por prioridade, porque a gente vai ver lá na frente que, no caso, tem a ambulância avançada, tem a ambulância básica, os carros de atendimento e as motos. Então, de acordo com a sua necessidade, a gente vai direcionar um atendimento ou outro.
fora os médicos da telemedicina que ficam na retaguarda para dar apoio a essas equipes de enfermagem que estão na rua, né? Para respaldar esse atendimento de enfermagem que a gente tem feito com muito sucesso e tem resolvido muito problema, porque o que o associado sente muito é justamente isso. Eu quero ter um atendimento rápido e de qualidade, que resolva o meu problema. Se não resolver, eu vou te encaminhar para algum hospital. Então, no início do atendimento, você liga, explica o que é que está sentindo, a gente vai avaliar esse caso, se está caracterizado como urgência e emergência, e aí a gente vai direcionar esse atendimento de acordo com a sua necessidade, de acordo ao local em que você está, de acordo à estrutura que eu tenho disponível mais próximo para te atender, ok? Então, eu vou classificar esse atendimento. Então, aqui nesse mapa aqui atrás, ó, dessa foto da central, ele tem a localização de todas as unidades da Vitalmed, mapa de locais que está com dificuldade de acesso, por exemplo, engarrafamento, trânsito pesado. Então, por exemplo, o associado ligou para mim, eu dou esse exemplo, 18 horas, o cara mora lá na Fazenda Grande do Retiro. Porra, estava muito engarrafado, aí o regulador, o que a gente chama operador de logística, verificou que o carro não vai conseguir chegar a tempo na casa daquela pessoa. O que é que ele faz? Ele manda a moto. E aí o enfermeiro, o resgatista, ele vai já com aquela mochila, com todos os equipamentos e medicamentos, chega lá, ele adianta o atendimento. Se ele verificou, ele estabilizou o quadro do paciente e verificou que há necessidade de remoção daquele paciente, ele vai pedir um apoio. O apoio quer dizer o quê? Que eu vou mandar uma ambulância, eu já consegui estabilizar ele, eu vou ficar lá com aquele paciente, e aí vou segurar ele até a ambulância chegar para remover para o hospital. Não vai precisar remover, o que é que eu faço? Eu faço a anamnese do paciente, verifico a pressão, a temperatura, a pulsação, tudo direitinho. Eu faço um relatório médico e ligo para o médico através da telemedicina. Ele tem um tablet lá, esse enfermeiro, ele faz uma videochamada para o médico e diz, doutor, quadro clínico do paciente, quer falar com ele? Conversa aí com o médico. E aí que entra a questão da telemedicina, que eu já falei sobre a questão da consulta direta com o médico do paciente, através de videochamada, e essa questão da equipe da que a gente chama de UTD, Unidade de Triagem Domiciliar, que é a moto. O enfermeiro faz a anamnese, ele tem medicamento, mas ele não pode medicar sozinho. Ele tem que medicar respaldado no que o médico prescrever. Então, o médico vai dizer, faça tal coisa assim, assim, de tal medicação, e acompanhe. Aguarda até o paciente melhorar, como eu disse, né, no caso que a Vitalmed, ela tem a obrigação de fazer esse acompanhamento até que o paciente se encontre em condição de permanecer em casa, ou do enfermeiro dizer, olha, doutor, não reagiu, vai precisar ser removido. Aí a ambulância vai pegar o paciente para fazer a regulação, entendeu? Então, o Centro de Controle Operacional, que é o CCO, ele faz toda essa logística do atendimento, inclusive a questão da internação do paciente, que é uma coisa que é garantida pela Vitalmed, independente do paciente ter hospital, ter um plano de saúde ou não. Se você tem um plano de saúde, a gente vai providenciar a vaga através do plano de saúde. Ontem, inclusive, eu estava dando um treinamento, o cara perguntou, se eu tenho um Bradesco, eu quiser ir para o Hospital Português, eu posso? Depende, se o Hospital Português aceitar você. Então, na verdade, a gente tem 2 enfermeiras, quem veio aqui, no caso, Márcio, veio aqui conhecer o Centro de Controle Operacional, a gente tem 2 enfermeiras aí nas pontas, justamente que ela fica fazendo isso. Ela faz a regulação desses pacientes da emergência. Então, o médico está lá, ou o enfermeiro está lá na casa do associado, detecta que o paciente precisa ficar em observação numa unidade hospitalar, independente dele ter plano de saúde ou não, a gente vai fazer essa regulação, que é aqueles 10% que eu falei. No caso de adulto, em criança é muito menos, aquele paciente que precisa ficar internado. O quadro clínico dele é instável, então ele precisa ficar ali internado em algum hospital, a gente vai providenciar a vaga e vai encaminhar aquele paciente com nossa ambulância até o hospital e vai deixar ele lá naquele hospital devidamente encaminhado. Devidamente encaminhado quer dizer que eu vou ter um relatório médico de tudo que foi feito com aquele paciente e aí eu vou encaminhar ele para a internação. Ele não vai ser mais uma pessoa na emergência a esperar, porque o atendimento de emergência ele já teve. Eu já fiz anamnese com ele, já mediquei ele, se houve necessidade de medicar, né? E
e estou encaminhando ele para uma emergência. É o que acontece também com situações, por exemplo, com suspeita de fratura. Eu não tenho raio-x dentro da ambulância, mas eu consigo mobilizar, porque eu tenho vários tipos de imobilizadores. Então, por exemplo, no caso de um acidente automobilístico, o cara caiu da laje, né, ou bateu o carro, né, e chamou a Vitalmed, a gente vai conseguir mobilizar por suspeita de fratura, coloca dentro da ambulância e faz a regulação dele para alguma unidade hospitalar, entendeu? E aí, nesse caso, a gente vai encaminhar, porque só a unidade hospitalar é que vai conseguir fazer um raio-x ou algum outro exame mais especializado para entender o problema daquele paciente. Então, essa classificação do atendimento que eu estou falando é justamente para você saber qual exatamente o tipo de atendimento mais se adequa à necessidade do associado. Não sair disparando atendimento de uma ambulância avançada para atender uma febre. Então, no caso das unidades que eu tenho aqui, é o que eu estava falando, essa classificação do atendimento é feita pelo CCO, que é o Centro de Controle Operacional. Então, eu tenho a USA, que é a unidade móvel adulto e infantil para criança, né? Que ela tem um enfermeiro, ela é muito parecida com a UBA. A única diferença é que a USA ela tem um médico, né? E no caso da UBA ela tem o enfermeiro e o motorista resgatista. Que aí é que entra a questão da telemedicina, né? No caso, quando eu pego um atendimento de baixa complexidade, no caso de urgência, por exemplo, que eu vou citar aqui, né, uma cólica renal. Então, o enfermeiro consegue detectar lá pelos sintomas, né, e entra através de videochamada, descreve os sintomas para o médico disse, olha, pode ser um princípio de uma cólica renal, ele orienta a medicação e acompanha o paciente para ver se ele evolui positivamente, e aí finaliza o atendimento. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode interromper, viu? Porque vocês estão mudos, ninguém falou nada até agora, né? E aí, no caso, eu tenho os veículos leves, que são os carros Biratã, boa pequenos de tarde. atendimento para baixa complexidade, esse atendimento é com o médico e o técnico de enfermagem, o médico e o motorista. Todas essas situações, todos esses veículos são para baixa complexidade. O veículo pequeno e a moto, ele não faz transporte de paciente e ele leva a medicação. Todos os atendimentos são com medicamento. Edmundo levantou a mão. Pode fazer a pergunta, Edmundo? Abre o Tá me ouvindo? microfone. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu tô falando, mas só que você não tá me ouvindo, né? Não estou ouvindo nada. Alô? Edmundo? Gente, eu não estou ouvindo Edmundo. Eu não estou com o chat aberto, viu? Porque eu estou com a apresentação aberta aqui. Tem duas perguntas aqui no chat. Está ouvindo os dois? Gente, fala alguma coisa aí. Eu não estou ouvindo vocês, viu? Sim, estamos ouvindo tanto a Edmundo... Agora que eu ouvi alguém falar aí. Foi o Ronaldo. Eu ouvi Edmundo Oi, falar. Ronaldo. Boa tarde. Você Tudo bem? também. Edmundo, fala ou escreve, Edmundo? Ele fala, eu escuto ele falando, escuto Então, você falando também. Então, fala aí o que foi que ele falou, Ronaldo. Você tá me ouvindo agora, Bira? Agora, estou te ouvindo. Boa tarde, meu compadre. Boa tarde, meu querido. Você postou no grupo da Vitalmed a telemedicina no valor de R$ 29,00. É um produto à parte que pode ser contratado ou já faz parte do pacote do atendimento da Vitalmed? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É um serviço novo. E essa classificação você vai mandar para a gente? Essa apresentação mando para a Evelyn daqui a pouco. E você falou que mais lá na frente você vai falar sobre os locais de atendimento, né? Sobre a área geográfica de atendimento. A gente pode falar sobre a área geográfica. Tá me ouvindo você? Agora sim, perfeitamente. Pronto. Então, a questão dos R$ 29,00, eu vou falar sobre isso lá no final, porque é uma outra apresentação, que é um serviço diferente, né? Está dentro do que a gente falou aqui, mas ele é vendido à parte, né? Que é esse valor que você está falando aí. Do material, sim, posso mandar o material, esse material do APH, que eu estou apresentando aqui, e do Vitalmed Online, que é um serviço novo. Ok?
A emergência... Praia do Forte é área de abrangência de atendimento, né? Ainda não, ainda não. A gente ainda está evoluindo nesse processo aí, acho que não deve passar do mês, novembro, dezembro, a gente deve estar, agora é um modelo de venda um pouco diferente. O celular está falando aqui sozinho. Então, os casos de emergência e urgência são situações que envolvem risco de morte, né? E são situações que não manda recado. A gente precisa estar bastante alerta, porque às vezes a gente fala assim, pô, você é vendedor, né? Mas às vezes tem muita gente, Edmundo, que já está aqui há mais tempo, já trabalhou aqui com a gente na VitalMed, sabe da importância de ter o serviço de emergência da VitalMed, né? Uma coisa que realmente funcione, que tenha qualidade de atendimento. Porque não basta funcionar e não resolver o seu problema. É a diferença entre ser eficaz e eficiente, né? E às vezes a gente precisa entender isso para passar para o cliente. E verdadeiramente quem entende esse serviço é quem conhece, convive com essa necessidade, ou quem já usou esse serviço aqui dentro da VitalMed. E a gente entende da necessidade de um atendimento de emergência, que ela não pode, sofrimento intenso, um caso como uma perda de consciência, um quadro convulsivo, uma perda súbita de sangue, não é uma situação que a pessoa vá ter domínio para pegar um carro e dirigir até um hospital. Verdadeiramente, você precisa ali do seu telefone ligar para uma emergência, receber aquela orientação que eu falei do Vitalfone de um médico, né? De uma pessoa realmente qualificada, que você possa sentir segurança da informação, de uma pessoa que tenha a tranquilidade de transmitir essa informação e aguardar o atendimento na sua casa, com essa orientação, para você ter um atendimento rápido e resolutivo, né? Então, acidente grave, afogamento, intoxicação grave, a gente não vai saber quanto vai acontecer. Isso é importante, né? Que a gente tenha um serviço que possa atender essa necessidade de imediato. As urgências, eu citei até um caso aqui de urgência, que é o caso da cólica renal, sofrimento intenso, né? Mas aí você tem várias coisas, dor no peito, opressiva, pode ser um princípio de infarto, queimadura moderada, né, para grave, quadro convulsivo, no caso a pessoa que tem epilepsia, pode se bater, se machucar, reação alérgica com alteração respiratória, então geralmente as alergias respiratórias são as piores, né, porque pode evoluir para uma situação de falta de ar, né, de perda de consciência. Descompensação metabólica e diabética também é um processo muito complicado. E a VitalMed, ela não tem restrição clínica. E é uma coisa que atrapalha o vendedor de plano de saúde, porque muitos planos de saúde não aceitam a pessoa que tem alguma comorbidade, né? Algum problema de saúde já pré-existente. E no caso da VitalMed, não. Você pode fazer para qualquer pessoa, de qualquer idade, e que tenha qualquer tipo de enfermidade, se tenha câncer, AIDS, ou qualquer uma dessas doenças que a pessoa já tenha de pré-existência. E tem uma colega minha, inclusive, que até discuti isso com a Edmundo, ela veio dos Estados Unidos, ela queria fazer um plano de saúde. E ela tem a câncer, ela não conseguiu fazer nenhum plano de saúde aqui, né? Então, ela voltou até para os Estados Unidos, fazendo tratamento lá pelo SUS, porque lá funciona, né? E aqui, não é que aqui não funciona, ainda é restrito, né? Quando você fala como que, no caso, Feira de Santana, uma cidade como Feira de Santana, para quem conhece, que só tem 5 ambulâncias do SAMU, eu diria a você que 15 seria pouco, né? Eu não sei nem quanto Salvador tem, eu acredito que da última vez que eu recebi essa informação, o SAMU tinha menos equipes que a VitalMed, né? O serviço da gente não atende o serviço público, né? As ambulâncias do SAMU, da última vez que eu soube, estava em 14. Hoje a VitalMed, ela trabalha com 19 equipes simultaneamente para atender as demandas dos associados, né? Porque a gente tem área protegida, escola, né? Como eu falei para vocês, que vocês podem vender plano empresa, né? Escola, construção civil, todo o ramo de atividade a VitalMed atende, né? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, né? E aí, no caso, você tem a proteção médica no caso de viagens, né? Muita gente fala, poxa, eu nunca soube que a VitalMed tinha isso. Está lá no site da VitalMed. Quem quiser estudar, não precisa ser associado para acessar essa informação, que é o Sistema Integrado de Emergências Médicas, que é o que a gente chama de reciprocidade de serviço.
A Vitalmed ela não tem atuação em todo o território nacional, mas como é que ela oferece esse tipo de proteção? Através de outras empresas filiadas ao CIEM. Ele integra várias empresas na América do Sul e aqui no Brasil, através desse sistema, que, no caso, o associado em viagem, ele vai ter essa cobertura, né? Vou citar aqui um exemplo. No caso de Curitiba, lá tem a EcoSalva, não é a Vitalmed, mas a EcoSalva lá em Curitiba é filiada ao CIEM, e se o associado nosso aqui for passar, por exemplo, vai passar férias lá em Curitiba, passar uma semana em Curitiba, e ele avisa que a Vitalmed com antecedência, ele vai ter o mesmo atendimento. Porque essas empresas são filiadas ao CIEM porque tem o mesmo padrão de atendimento. Atendimento médico de urgência e emergência, como o da Vitalmed aqui. Eu citei o caso da EcoSalva lá em Curitiba. No caso, a EcoSalva ela tem abrangência em Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. A Vitalmed hoje ela tem atuação, que eu falei, Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Aracaju, São Luís do Maranhão, Cuiabá, interior de São Paulo, na região da Baixada Santista e na região de Limeira, que são 13 municípios ali, na região de Limeira e Piracicaba, que é uma outra empresa. Ou seja, no estado de São Paulo, a Vitalmed tem 2 empresas, né? Na região da Baixada Santista, na região de Limeira ali e Piracicaba. Então, são várias, esse caso da Vitalmed. Mas se eu for viajar, Bira, o que é que eu faço? Eu preciso avisar, eu moro em Salvador, eu tenho um serviço em Salvador. E aí, no caso, eu preciso utilizar o serviço em Feira, em São Luís, em Aracaju. Então, eu preciso informar a Vitalmed para onde eu estou indo, para eu ter essa cobertura. Basta ligar para aqui para a central de atendimento, que aí eles vão te informar qual é o telefone que você tem que ligar no caso de emergência, por exemplo, em São Luís, né? Ou da EcoSalva lá em Curitiba, em Porto Alegre. É um exemplo no caso que eu citei aqui do Brasil, mas existem vários países aqui, ó, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala. Nas principais capitais do Brasil e da América do Sul, a gente tem essa cobertura. E muitas cidades também que a gente tem aí, como no Rio de Janeiro, Londrina, Porto Alegre. Eu até citei cidades, no caso, que tem cobertura da Vitalmed, que não são capitais, que no caso, Limeira, Piracicaba, Santos, Praia Grande, São Vicente, que é ali próximo da Baixada Santista, são cidades do interior de São Paulo que têm essa cobertura. Precisa fazer o quê? No caso de viagem, você precisa avisar a Vitalmed, eu sendo associado aqui, para utilizar o serviço no local onde eu estou indo, se houver uma empresa filiada ao CIEM. Assim como o associado da EcoSalva, que vem de lá para cá, né? O cara que vem de lá de Porto Alegre, comer acarajé em Salvador e passa mal, ele vai ser atendido aqui pela Vitalmed, né? É o que a gente chama de reciprocidade, né? A central de relacionamento com o cliente, a Vitalmed, por ser uma empresa de Salvador, a nossa matriz é aqui em Salvador, a gente tem uma loja de atendimento, que é essa loja aqui da foto, aqui embaixo, né? Que é uma loja de multisserviço, o associado quer falar com a gente, pode conseguir falar ligando para a central de atendimento, ou deixando uma mensagem, a gente vai conseguir falar com ele hoje pelo WhatsApp. Ele consegue fazer várias coisas através do aplicativo, ele pode consultar várias informações lá através do aplicativo, e se ele quiser, por exemplo, aqui alguns serviços relacionados, os principais serviços oferecidos, segunda via de carteira, segunda via de boleto, registro de elogio, reclamação, mudança de vencimento, mudança de forma de pagamento, mudança de responsável pelo contrato, né? Então, tudo isso ele consegue fazer através da central de relacionamento por telefone ou através da loja, né? A central de relacionamento com o cliente, ela funciona de segunda a sábado, de 8 da manhã a 8 da noite, e a loja também, de segunda a sábado, de 8 da manhã a 8 da noite. Lá no Shopping da Bahia, fica em frente ao saque, ali no segundo piso. Essa loja, quando eu falo que ela é multisserviços, é porque ela atende também, ela é do grupo. Então, ela atende o associado também de vocês que faz a Boa Saúde, né? Então, ele pode alterar a forma de pagamento, pagar boleto, solicitar a segunda via de carteira da Boa Saúde nessa loja aí, do segundo piso, que é uma loja do grupo da Vitalmed, então ele abrange tanto o serviço Vitalmed como Boa Saúde, ok? Uma coisa importante em relação ao serviço da Vitalmed é que ele não tem fidelidade, que às vezes tem muito associado que reclama disso, de outro serviço, ele pode cancelar a qualquer tempo.
Se ele cancelar em dia, de repente ele resolver fazer de novo, né? Ele pode fazer a qualquer tempo. Se ele cancelar por falta de pagamento, aí ele tem que renegociar o débito através da central de relacionamento, né? Então, aí, no caso, tem aí do pessoal da Inovare, tem Evelyn, que sempre me passa algumas demandas. Bira, veja como é que está a situação desse contrato. Então, eu tenho uma área de suporte que consegue ver, mas o importante é a gente sempre direcionar o cliente para essas demandas aí. Ligue para a central, que é o telefone 2202-8686. Se você não conseguir resolver, me liga, né? Então, aí, no caso, inclusive, da central, tem muito associado também que liga para pedir aquele histórico de pagamento para imposto de renda, que é até um argumento de venda para o vendedor da Vitalmed, que ele pode fazer, né, lançar isso como gasto com serviço de saúde, ele pagando o serviço da Vitalmed. Pode ser um argumento de venda que a gente vai falar sobre outro daqui a pouco. Né? O VitalSac é um espaço de atendimento ao associado, Shopping da Bahia, segundo piso, em frente ao SAC. Quando a gente estava falando sobre pessoa física, pessoa jurídica, existem outras gamas de serviços que a gente abriu. As corretoras agora podem negociar qualquer tabela de preço que a Vitalmed negocia internamente, né? A gente sempre está passando aí para as corretoras, no caso a Inovare, para a Evelyn, para algumas pessoas, a tabela promocional que a gente está praticando hoje no mercado, e área protegida. A área protegida tem uma outra coordenação que cuida de área protegida e de proteção total, que é o plano empresa, eu que cuido, no caso a gente vai interagir e vai fazer esse suporte ao vendedor. Bira, eu não sei vender para a empresa, Vitalmed. Você consegue me dar uma ajuda? Consigo. Se for preciso, a gente faz uma proposta personalizada, assim como a área protegida também, como proteção a eventos, que está aí embaixo, que a gente falou do APH. Tudo é baseado no serviço de urgência e emergência. Como é que funciona? É atendimento médico de urgência e emergência, mas cada um tem sua peculiaridade. O que é o serviço de área protegida? A área protegida é um serviço que possibilita o atendimento de emergência ocorrido na instalação física. Então, por exemplo, o Shopping Passeio ali no Itaigara é a área protegida da Vitalmed. O que está cadastrado não são as pessoas que estão lá dentro do shopping. Eu também não vou conseguir, né, cadastrar todo mundo, né? O que é cadastrado é o ambiente físico, o Shopping Passeio. Tem alguém lá dentro do shopping que é responsável por solicitar o atendimento. No caso de haver algum acidente, no caso de uma pessoa cair, se machucar, ou passar mal, ou infartar lá dentro do shopping, a gente vai atender. Assim como o Shopping da Bahia, assim como o Shopping Barra, é área protegida, a Escola Colmeia e outras várias escolas, obra de construção civil. Então, é uma gama de oportunidades aí que vocês têm. Pode ter gente dentro do relacionamento de vocês aí, que trabalha ou que você já vende para alguma escola, para alguma obra de construção civil, para algum engenheiro, ou para algum shopping, para alguma academia, alguma clínica, algum laboratório, algum espaço físico que a gente possa oferecer esse serviço de área protegida e vocês também serem comissionados, ganhar dinheiro vendendo esse serviço, né? Basta oferecer. E aí o que acontece? Bira, eu não sei vender. Tem alguém que possa ir comigo? A gente consegue dar o suporte. No caso de área protegida, é a Fátima, que ela cuida dessa carteira de clientes de área protegida, e proteção total, eu ou ela. A depender do tipo de empresa, vai eu ou ela. No caso de proteção a eventos, tem uma outra coordenadora, que é a Luciene, e estrutura dedicada também é a Luciene. Então, proteção a eventos, quem vai ali no Jogo do Bahia, ali na Fonte Nova, vê lá as ambulâncias da Vitalmed e outros vários locais, eventos lá no Ed Wild, no Parque de Exposições, shows, né, que a gente cobre, casamento, festas particulares, que às vezes a pessoa pede que tenha essa cobertura. A Bienal do Livro, por exemplo, que vai acontecer agora no mês de novembro, tem a proteção da Vitalmed. Outros vários eventos, porque é uma coisa que acontece ali naquele momento e depois acaba. No caso da estrutura dedicada, ela é específica para como se você montasse um posto médico. A área protegida é a proteção à distância. Eu tenho uma escola, eu contratei o serviço de área protegida, quando eu precisar do atendimento, eu chamo a Vitalmed, ela vai lá, faz aquele atendimento e vai embora. Da mesma forma que a proteção total, ela protege a pessoa. Você precisou do atendimento, você liga, a Vitalmed vai e te atende. No caso de proteção a eventos e estrutura dedicada,
mobilização dessa estrutura é dentro do local. Então, quando tem o jogo do Bahia, no caso, um exemplo, na Arena Fonte Nova, a ambulância fica lá dentro da Arena Fonte Nova. Quando você tem, por exemplo, a proteção de estrutura dedicada, como o próprio nome já diz, aquela estrutura é montada dentro do hotel, ou por exemplo, a gente faz parada no polo petroquímico, né? Um posto médico dentro do hotel Tivoli. Aquele posto médico ele fica lá 24 horas. Ele tem uma estrutura montada lá dentro que o hóspede ou o funcionário do hotel ele pode ser atendido lá dentro, no caso de uma emergência ou urgência, lá dentro daquele posto médico, que é o que a gente chama de estrutura dedicada. Mas é uma estrutura fixa, né? No caso, por exemplo, tem o Iberostar também, que tem essa proteção. Fora isso aí, a gente tem a questão da proteção em rodovia, que a gente tem a Via Bahia e a Bahia Norte e a CLN. A CLN foi comprada pela Via Bahia, provavelmente deve passar a ser a Vitalmed, né? Porque a CLN não é nossa atualmente, já foi no passado, mas agora com a compra, né? A Via Bahia foi vendida, a CLN foi vendida à Via Bahia, né? Então, provavelmente, a gente vai atender. Essas ambulâncias que vocês veem aí na BR, todas são da Vitalmed. As redes sociais aí, no caso, o site, né? O Instagram, quem não segue. Gente, o que é importante, a gente sempre traz para a questão do vendedor. Bira, eu preciso de material, eu consigo tirar. Onde é que eu tiro? Eu tenho muito material dentro do Instagram. Tenho muito card que você pode divulgar. Às vezes tem muita gente que é ligado em rede social. Ainda tem muito vendedor que usa folheto. Lá em Novare tem folheto. Se precisar mais, fala com Evelyn, fala comigo, né? A gente consegue uma quantidade de folheto. Quero fazer uma folheteria grande, num evento que vai ter, na porta de uma escola, numa feira livre, né? Alguma situação, quero fazer uma folheteria grande. Eu consegui uma pessoa para fazer uma folheteria comigo aqui na porta do shopping, na sinaleira ali lá próximo ao shopping Piedade, né? Lá no centro da cidade. Então, consigo uma quantidade de folheto. A moda antiga vai ainda também, né? De repente, o cliente liga para você. Eu sou mais ligado em rede social, manda uns cards aí para mim. Fala com a Evelyn, que a gente manda para vocês, tem muito material aí. E também nas redes sociais, a gente pode dar uma sugestão, você pode baixar lá, através das redes sociais, esses cards e aproveitar, botar lá seu nome, publicar lá nas suas redes, seu Instagram, no seu WhatsApp, para divulgar para os seus clientes o serviço. Né? E sempre está bombardeando os clientes lá de informação. Né? E também as novidades que a gente pode acompanhar em relação ao serviço da Vitalmed. Uma coisa importante que ela veio justamente com a pandemia, que às vezes, o vendedor de plano de saúde ele vive muito essa realidade, que é a questão do cliente que fica trocando de plano de saúde. Poxa, não estou gostando do plano, troca. Bora mudar para outro. E aí a gente faz um estudo ali para ver qual é a melhor possibilidade. Teve muita gente que perdeu o plano de saúde. Eu estou desempregado, não posso pagar um plano de saúde. E muita gente que acabou caindo, né? O custo de vida reduziu e aí ele partiu para a Vitalmed. E aí, junto com isso, veio a questão do Vital Vantagens, que é ele ter um serviço em paralelo, que é essas clínicas e laboratórios, principal foco. Isso, inclusive, está lá no site, eu vou disponibilizar, como eu já falei, esse material para vocês darem uma estudada, que é justamente você ter esse desconto em consultas e exames. No caso, por exemplo, aqui é o da Clínica da Boa Saúde, vou aumentar um pouquinho a imagem para vocês verem. Né? Aí, no caso, tem a Clínica da Boa Saúde, que é do grupo, mas, por exemplo, tem a DEORC aqui, na Pituba, que é ali. A DEORC é um hospital de olhos, né, que faz consultas, exames, cirurgia. Na parte de oftalmologia, né, que o associado da Vitalmed tem 50% de desconto. Você liga para lá, para a DEORC, marca a sua consulta e diz: eu sou associado da Vitalmed. Aí a pessoa vai te dizer qual é o valor da consulta. Com desconto, você chega lá, paga e utiliza o serviço. Você só vai gastar aquele valor quando você tiver necessidade, né? E você vai ter um atendimento de qualidade, né? Sem precisar estar pagando todo mês o plano de saúde, porque às vezes a pessoa não dispõe daquele valor para estar pagando o plano de saúde para tanta gente. Ou às vezes vou fazer a Vitalmed para minha mãe, porque ela é uma pessoa de idade, e aí foi o que aconteceu comigo semana passada. A cliente do Cabula disse: Biratã, meu pai é uma pessoa de idade e eu estou precisando de um oftalmologista. Aí eu falei: tem várias clínicas que atendem oftalmologia,
No caso, por exemplo, aqui eu indiquei ela a Sermeca e a Boa Saúde Nazaré. Aí ela ligou para as duas, a Sermeca tinha um preço menor, ofereceu, apesar do percentual ser menor do que o da Boa Saúde, mas acabou que o valor da consulta ficou um pouco mais barato e era mais próximo da casa dela. Tipo, a Sermeca é aqui pertinho, que eu moro aqui perto, aqui logo no início do Cabula. Ela disse, marquei lá com 3 dias, ela disse, daqui a 3 dias ele já vai ser atendido lá pelo um otorrino, né? Então, é muito importante. Essa orientação, inclusive, pode ser dada pela central de relacionamento com o cliente, né? Você pode direcionar essa informação para a central, você pode direcionar para o site e você pode direcionar para o aplicativo, que está tudo lá. A carteira do associado está no aplicativo, né? É de fácil validação, né? Ele vai ter acesso a essas informações desses parceiros do Vital Vantagens. O associado que paga através de boleto, ele pode tirar o boleto lá pelo aplicativo e outras várias funcionalidades que tem lá, tá certo? O foco principal, Bira, é consultas e exames. Tem outros serviços? Tem. Tem vários outros serviços que a gente pode ver aqui, né? Tem CCAA, muito mais coisas do que o que está aqui. Mas lá pelo site você consegue ver atualizada essa informação, tá certo? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso que a gente falou aí agora? Eu vou fazer... Eu estou fechando o meu vídeo. Eu quero fazer uma outra apresentação aqui. Falar sobre... Deixa eu reduzir a minha tela. Então, vou mudar aqui. Aí, Edmundo tinha perguntado sobre o outro serviço, que era de R$29, que a gente estava oferecendo. A Vitalmed, ela passou muitos anos vendendo sempre esse atendimento de urgência e emergência. É o carro-chefe da gente. A maioria dos serviços que a gente falou, área protegida, proteção total, proteção a eventos, estrutura dedicada, é tudo baseado no APH, né? A ambulância, o médico, o enfermeiro, medicamentos, esse atendimento na casa do associado, né? Ou em qualquer local que ele estiver. Hoje a gente evoluiu para a venda da telemedicina, que é o que a gente chama de Vitalmed Online, separadamente. Porque, às vezes, o que acontece? O associado mora numa área restrita ou numa área não coberta, que a gente pode aproveitar e já falar sobre a área de cobertura do serviço. Aproveitando que a gente está falando sobre telemedicina, que Edmundo até citou esse exemplo, hoje a Vitalmed, a gente tem uma base ali no Mais Hotel, em Buraquinho, que nos permite atender uma parte de Camaçari, que a gente está atendendo até o Outlet Premium. Bira, a gente nunca vendeu Vitalmed naquela área. Pô, uma oportunidade bacana. Vai para lá trabalhar, né? Você pode vender seus planos de saúde lá e pode vender Vitalmed, porque aquela região ali não foi explorada, né? Agora que a gente está começando a vender para aquela área, então, que vai dali de Busca Vida até o Outlet Premium, toda aquela área ali, condomínios, comércios, toda aquela área ali agora tem cobertura da Vitalmed. Eu liguei para a Vitalmed há uns meses atrás e me disseram que não tinha cobertura. Agora tem, né? Agora, como a gente tem aquela base ali no Mais Hotel, a área médica disse, pode vender que eu garanto o atendimento. Por quê? Porque o menor tempo possível para você salvar a vida daquela pessoa. A gente já colocou dentro do contrato da Vitalmed, inclusive uma cláusula falando que a gente atende Salvador, Lauro de Freitas, e essa parte de Camaçari, que é Catu de Abrantes e Vila de Abrantes, sendo que tem um limite até o Outlet Premium, que a gente chama ali, tem uma via que chama, tem a via principal, né, que é a avenida, a Estrada do Corpo, e uma via paralela por dentro do lado direito, indo daqui para lá, que é a Avenida Tiradentes, né? Então, quem tiver dúvida, eu estou com dúvida de um endereço, dúvida de um condomínio, se tem cobertura, passa para a Evelyn passa para a gente, né? Ou atendimento, se Evelyn tiver de férias, quem estiver fazendo atendimento lá ao corretor, no caso da Vitalmed, passa para o atendimento da Inovare, que aí o pessoal vai passar para mim, tem uma outra moça que eu me esqueci o nome aqui agora.
E aí passa para a gente o endereço, a gente vai validar o endereço, vai dar o ok, aí você vai pegar os dados do cliente e passar para a corretora e vai colocar no sistema. Né? Então, tem essa área nova de cobertura, que é a dali de Camaçari. E, aproveitando que a gente está falando sobre o sistema de vendas, né? Edmundo perguntou sobre a Praia do Forte. Né? A gente está ainda em evolução, mas essa área que a gente está, de abrangência, que a gente está aumentando, existe uma probabilidade ainda de evoluir para Guarajuba, Vila de Abrantes e aquela Itacimirim. Praia do Forte ainda não. Então, isso provavelmente para o mês de novembro vai ser um sistema de vendas diferente. Né? Por enquanto, a gente só está formando um cadastro de reserva para viabilizar o negócio. Mas já é certo o lançamento do serviço, sim. Muito provavelmente, a base da Vitalmed vai ter que ter uma base lá, que a gente não tem condição de atender com a base de CAD, Lauro de Freitas, provavelmente vai ficar ali no shopping Guarajuba. Já tem uma sala lá definida, a estrutura que a gente vai montar para a equipe médica ficar lá atendendo os associados que se cadastrarem lá. O sistema de cadastro vai ser diferente, porque a gente vai cadastrar a casa, né? Então, a pessoa vai ser tipo assim, um combo, né? Você vai cadastrar a sua casa e vai poder cadastrar até 5, 6 pessoas. Então, quando do lançamento desse produto, a gente vai voltar aqui para falar, para dar o start, quem quiser ir para lá vender, vai poder vender. É isso que eu estou falando, gente. Quando eu vim para trabalhar com corretora, eu vim para a proposta de abrir tudo. Não tem negócio de restrição, corretora só pode trabalhar com isso, só pode trabalhar com aquilo, não pode... Não, é para trabalhar com tudo, é para vender tudo. Se você for para o mercado buscar a oportunidade, traz para a gente, que a gente vai formar uma parceria de negócio. Márcio sabe disso, ele já esteve aqui, conhece os sócios da Vitalmed e sabe que é uma gestão transparente. Não tem que esconder nada, não tem que passar a perna em ninguém. A gente é parceiro de negócio, né? Às vezes acontece da gente ligar para o cliente e dizer, eu quero incluir mais uma pessoa. Eu falo, Evelyn, fala aí com esse vendedor que a pessoa está querendo fazer para mais uma pessoa. Aí da Vitalmed, porque aí dê acesso ao que é de César. Né? Então, essa questão da área de cobertura, a gente está ainda ampliando. A gente já ampliou um pouquinho para Camaçari, até o Outlet Premium, e muito provavelmente, aí, mês de novembro, a gente deve estar lançando esse produto que vai abranger Guarajuba, Itacimirim e uma parte maior de Vila de Abrantes, né? De Abrantes, sabe? Né? Então, isso aí está em processo de evolução, mas ainda a gente não deu o start nas vendas. Quando a gente der o start nas vendas, a gente vai voltar aqui para falar com vocês sobre isso, tá certo? A questão do contrato online, né? Então, toda essa funcionalidade, às vezes o vendedor reclamava, eu não vou vender Vitalmed, porque às vezes ainda o contrato é de papel e a gente tem dificuldade, quando qualquer coisa que errar ou rasurar, eu vou gastar mais dinheiro do que o que eu peguei do cliente. Né? Porque aí o vendedor ele fica com a primeira parcela na mão e aí, de repente, o contrato dele é devolvido porque ele errou a tabela, porque ele negociou o preço errado, o endereço era restrito, ele não consultou antes de fazer, e aí ele tem que devolver o dinheiro do cliente. Então, é todo aquele transtorno que, às vezes, a gente não está preparado para conviver. E, às vezes, o próprio cliente diz, olha aí, Ronaldo, eu quero fazer a Vitalmed, né? Porque eu não tenho condição de fazer um plano de saúde, porque está muito caro, e aí eu preciso ter algum serviço de saúde que me garanta um atendimento de qualidade, para eu não precisar nem ficar dependendo do SUS. Então, quando a gente parte para essa iniciativa de fazer o serviço, é muito simples hoje, gente. Né? Uma coisa que eu fiz muito foi brigar para que as corretoras entrassem nesse processo do vendas online, né? Para que pudesse criar esse facilitador para as meninas, dei treinamento às meninas que queriam tomar treinamento para operar e a gente continua dando suporte. Qualquer dúvida que tem, Bira, manda um print da tela, a gente tenta resolver. E o contrato digital, ele é totalmente editável. Se você, antes de fazer o contrato, você tem esse cuidado de saber se o endereço tem cobertura, independente de qual seja o endereço, tá certo, gente?
Então, tem que passar para a Evelyn para validar esse endereço e aí daí, então, você pegar todos os dados que a gente já conhece, nome, endereço, CPF, data de nascimento, e-mail, né? E a gente passar isso aí para a corretora coloca os dados do sistema, não vai passar nada para mim, viu? Passa para lá para a corretora, ela vai colocar dentro do sistema, e aí o processo de finalização é através de e-mail, né? Então, se o cliente quiser assinar o contrato, a gente vai ver qual a melhor forma de ele assinar o contrato, mas aí é uma questão particular do vendedor, né, levar o contrato para ele assinar. A maioria das vendas, quase que 100% hoje, das vendas de corretora, é através do e-mail. Acho que a maioria dos planos de saúde hoje também já funciona assim, né? Me corrija se eu estiver errado. O cliente, a gente finaliza o contrato automaticamente. Quando você grava o contrato, o cliente recebe um e-mail para aprovar lá a proposta, né? Então, ele lá tem as informações todas do contrato dele, né? E ele vai colocar os dados, se for cartão ou conta corrente, cartão de crédito ou conta corrente, ele vai preencher os dados da conta ou do cartão e finalizar a proposta, que é a assinatura digital do contrato. Em questão de minutos, aquele contrato pode ser finalizado. E, às vezes, é uma pessoa que pegou um folheto seu na rua, ligou, Ronaldo, Edmundo, eu quero fazer a Vitalmed. Como é? Aí você vai passar o valor, explicar como é que funciona o serviço. Não, eu já conheço como funciona o serviço, estou vendo aqui o folheto, atendimento de urgência e emergência, eu moro aqui em São Caetano. Aí você foi lá, consultou a rua, a área coberta, pega os dados do cliente, pelo WhatsApp ou por telefone, se anotou, passa para a Evelyn lá na Inovare, Evelyn vai colocar no sistema e você vai avisar o que é o cliente, o senhor vai receber um e-mail aí agora, né, para o senhor colocar os dados da sua conta ou do seu cartão de crédito, e aí o senhor vai finalizar a proposta dando um ok aí. Aceito, li, concordo, todos os dados, vai ter as cláusulas lá do contrato, se ele quiser ler, e aí, pronto, ele finalizou em questão de minutos, aquela proposta está aprovada. Se, por acaso, aquela proposta tiver alguma... Aqui, o administrativo de vendas detectou que está faltando alguma informação ou que alguma coisa está errada, ele vai colocar lá nas pendências, a Evelyn vai entrar em contato com vocês e aí vai consertar lá o que tiver errado. Ou a gente vai entrar em contato com o cliente, ou o cliente entrar em contato com vocês para dizer, olha, na hora que eu fui aprovar a proposta, tinha uma informação lá errada, meu nome estava escrito errado, alguma informação errada, e dizer, não tem problema. O senhor aprova a proposta que eu vou pedir para corrigir. Enquanto aquela proposta não for finalizada, você pode editar completamente aquela proposta. Porque, na verdade, o sistema digital da Vitalmed é um front-end. Ele pega as informações e transfere para o sistema final. Ele não é um registro final de cadastro, né? É um sistema de transmissão de dados, e aí a gente vai fazer o backup dentro do sistema final de serviço. Então, qualquer outra necessidade que ele tenha de mudança, como eu falei, mudança de vencimento, mudança de forma de pagamento, né, alteração de endereço, ele não vai fazer com você, nem vai fazer com Evelyn lá na corretora, pelo vendas online. Ele vai fazer ligando para a central de relacionamento ou indo até a loja da Vitalmed no segundo piso do Shopping da Bahia, ok? Aí, no caso, vamos voltar para a questão do Vitalmed online, que é a questão da telemedicina da Vitalmed. Isso é um case de sucesso, inclusive lá em São Paulo, através do Albert Einstein, né? E a gente já vinha fazendo durante a pandemia, oferecendo esse serviço para o associado do APH, que foi o que eu falei na apresentação. O associado do APH já tem esse tipo de serviço. Ulisses levantou a mão, abre aí o microfone e faz a sua pergunta, Ulisses. Boa tarde, Bira, tudo bom? Boa tarde. Sou novo aqui na seguradora e nesse ponto de fazer todo o contrato e tal, tem alguma ferramenta que a gente vai ter acesso para poder estar fechando essa negociação com o cliente? Não. Quem tem acesso a essa plataforma é as meninas lá dentro da Inovare. Você só tem que passar os dados para ela e ela é quem vai implantar no sistema. Então, fecho toda a negociação. Oi? Então, fecho toda a negociação, como se fosse assim, adiantando o processo com o cliente, solicitando todas as informações e tal, passo para a Elma ou a responsável lá nesse setor de saúde
E eles, a partir de então, que dão sequência ao fechamento de contrato, certo? Quem geralmente faz essas propostas lá na Inovar e da Vitalmed é a Evelyn. Aqui, no caso, você está vendo essa tela aqui, criar a proposta? Sim. Pronto. É esse sistema aí. Ela tem um login, uma senha, que ela coloca lá os dados. Ele tem 6 passos, é fácil, coisa simples. Essa plataforma aí, só quem tem acesso é a Inovário, não é isso? Isso. No caso das vendas que vocês vão passar direto para a Inovari. A Inovari tem 2 logins lá que ela utiliza e aí ela coloca, você só vai coletar as informações com o cliente, né? Nome, CPF, data de nascimento, estado civil, e-mail, endereço com ponto de referência e os dados bancários. Quer dizer, os dados bancários, se o cliente for te dar os dados para você preencher. Se, no caso, for através de link, é ele mesmo que preenche. Então, basicamente, é os dados que eu falei e a data de vencimento que ele quer do plano. Ó, eu quero colocar no Bradesco, eu quero colocar na minha conta bancária, ele só tem que dizer para você qual é a forma de pagamento. É conta bancária? É, pronto. Você que vai preencher lá os dados. Qual é o banco que você tem conta? Conta corrente? Eu tenho conta corrente no Bradesco, que a Vitalmed não aceita. Só aceita a conta poupança da Caixa. Certo. E aí, nesse caso, você vai passar os dados para a Evelyn, e aí vai dizer, ó, Evelyn, o e-mail do cliente está aqui, ó, pode mandar o link que ele vai aprovar. Quando ela gravar o contrato, ela vai dizer, ó, Ulisses, ó, já gravei o seu contrato, fala aí com o seu cliente para ele aprovar. Entendeu? Entendi. E aí vai chegar lá no e-mail dele, assim, proposta Vitalmed. Ele vai abrir o link, aí vai aparecer essa proposta lá para ele aprovar e finalizar a proposta. Certo. Você comentou sobre o link. Esse link eu posso estar passando para o cliente e ele fazendo todo esse passo a passo, desde colocar o nome, todo esse passo a passo mesmo, até a finalização, ou eu tenho que fazer informar parte dos dados e só envio o link que corresponde à parte bancária? Só enviar o link que vai para ele, já do contrato preenchido com todos os dados dele, só para ele preencher os dados bancários ou do cartão de crédito, se for a opção dele, e para ele finalizar. O contrato já vai todo preenchido, só para ele preencher os dados bancários e finalizar a proposta. Até a data de vencimento e o tipo de forma de pagamento que ele vai escolher. Então, ele já tem que escolher se é conta bancária, conta corrente, ou é cartão de crédito. Aí ela vai marcar lá essa opção e ele vai receber lá no e-mail dele para preencher os dados do cartão. Se ele disser, ó, eu recebi aqui, mas eu não queria fazer em cartão de crédito, aí ele vai ter que te dar essa devolutiva para ela editar o contrato, mudar para a conta bancária, e aí ele receber um novo link para preencher os dados da conta. Não é isso, Evelyn? Isso, boa tarde, tudo bem? Boa, tudo bem. Edmundo levantou a mão, Edmundo levantou a mão antes de você, viu, bonita? Pronto, mas é rapidinho. É a respeito desse falar para o Ulisses, que a gente aqui em Inovar, a gente tem um link, tá? Somente para Vitalmed, que a gente escolhe todas as informações do cliente, que ele pode passar, ou ele pode preencher, o próprio vendedor, ou o cliente pode fazer o preenchimento desse estado. Ah, sim, é verdade. Verdade. A Inovar, ela tem um formulário, Google Docs, né, que Dr. Márcio criou aí, especialmente aí para vocês. Muito bom, maravilha. Tinha esquecido desse detalhe, me desculpe. E aí ele vai, quando surgir essa necessidade, você vai primeiro mandar o endereço para a Evelyn, pega o endereço com o cliente, manda para a Evelyn validar com a gente. E aí ela vai mandar esse formulário para vocês, e aí você vai passar para o cliente preencher. Sim. Exato. E aí devolve para a Evelyn o formulário e ela vai colocar os dados no sistema, não é isso, Evelyn? Isso, exatamente. O formulário muito simples, é um link que a gente manda, vem com um formulário para a gente gera o contrato, finaliza o vendedor, que foi enviado por e-mail do cliente, e aí já elabora a proposta e a gente manda a cópia da proposta para o vendedor. Pronto. Isso. Essa proposta, terminando de responder ao Ulisses, essa proposta ela não fica com o cliente. Gravada lá no e-mail dele. Então, é sempre bom pedir a Evelyn essa proposta em PDF para você mandar para o cliente, porque lá tem os dados dele, tem o recibo assinado e as cláusulas contratuais.
Então, quando ela criar a proposta, ela manda em PDF para você, se você quiser, né? Se não quiser, o cliente vai receber o link lá, vai aprovar a proposta e pronto. Aí, no caso, quando a gente receber a aprovação, a gente vai fazer a conferência de todos os dados para ver se está coerente a proposta, né? Verificar o CPF, data de nascimento pela Receita Federal, se o CEP bate com o endereço, se está tudo certinho, e aí a gente vai aprovar a proposta. A partir da aprovação, ela vai ser implantada no sistema final da Vitalmed para que o associado comece a contar os 10 dias úteis para ele utilizar o serviço, tá certo? Certo. Edmundo, diga, Edmundo. Por incrível que pareça, vocês até adiantaram, porque quando eu fiz a proposta, Evelyn mandou para mim o link, né? Eu peguei, fiz todo o preenchimento, é bem simples. Do formulário do Google. Aí você vai preencher. Ela me disse, é bem simples, e realmente você vai preenchendo, vai fazendo e vai mudando as páginas. O único detalhe é que você tem que anotar os dados dos clientes à parte, né? Porque você pede CPF, identidade, e você tem que antecipar com ele já o vencimento. Agora, a pergunta, já que você já fez já deu a resposta, é o seguinte: é obrigatório a assinatura, o cliente receber essa notificação, ou já posso dar prosseguimento? Porque pela primeira vez que eu fiz nesse formulário, eu fiz direto, eu peguei os dados do cartão de crédito, preenchi, porque o cliente tinha uma relação de confiança, né, com a maior parte dos meus clientes, e dei prosseguimentos. É obrigatória a notificação ao cliente, porque quando eu fiz, disse que não precisava. Eu tinha pedido, o cliente mandou para mim, a cliente mandou para mim os dados do cartão. Cortou a ligação. Que o cliente queria, mas acho que eu já tinha feito tudo. É obrigatório, o cliente preencheu e eu posso fazer direto, ou qualquer vendedor pode fazer direto. Deixa eu te explicar. Esse formulário que você preencheu, ele vai para a Evelyn por e-mail, para ela preencher os dados no sistema da Vitalmed. Isso aí não é a finalização com o cliente, entendeu? A finalização, esse caso desse contrato seu, ele foi finalizado através de aceite de voz. Ele foi colocado dentro do sistema da Vitalmed, a gente ligou para o cliente através de linha gravada, aquele contrato ele foi chancelado. É como se fosse uma assinatura por aceite de voz. Hoje, a gente suspendeu o aceite de voz, porque ele se tornou obsoleto, os clientes não querem atender telefone para fazer confirmação de todos os dados. Ele disse, eu já passei os dados para o vendedor, está tudo certinho. Então, o que é que a gente fez? A gente coleta, que é isso que eu falei com o Ulisses, a gente tirou o aceite de voz, que é a ligação telefônica, o cliente bloqueava a ligação através de spam, porque a central digital da Vitalmed, que grava a ligação, ela é bloqueada através de spam. A maioria dos telefones, iPhone e Android, já estava bloqueando essa central, e se tornava dificultoso e cansativo para o vendedor receber essa retórica, recebendo essas notificações. Porque não consegui falar com o seu cliente, ficava esse jogo de empurra da Vitalmed, corretora e vendedor. Era uma loucura. E época de fechamento era pior ainda, Edmundo. Então, o que a gente fez? A gente tirou o aceite de voz e implementou a questão do aceite através de e-mail. Você tem que dizer ao seu cliente, hoje, que o contrato dele vai ser feito, ele preenche esse formulário, a gente vai implantar dentro do sistema o seu formulário e o senhor vai receber um e-mail com essas informações para confirmar. É o e-mail da Vitalmed. Eu estou coletando as informações com o cliente através desse formulário que Márcio criou para vocês, né? E aí você vai passar para a Evelyn, e aí ela vai colocar os dados no sistema e aí vai mandar por e-mail. Automaticamente, quando ela clica em enviar, o cliente já recebe o e-mail, ele chega lá, preenche os dados ou da conta bancária ou do cartão de crédito e dá lá, finalizar a proposta. Pronto, acabou. A proposta dele está finalizada. Esse e-mail tem prazo para preenchimento, como é de alguns planos de saúde? Tem, até 5 dias. No caso da Vitalmed, ele fica na plataforma da Vitalmed até 5 dias pendente. Ele pode abrir o e-mail dele lá até 5 dias e aprovar a proposta.
Se por acaso ele entrar no e-mail e a proposta dele já foi cancelada, ele não vai conseguir mais fazer a aprovação da proposta. Automaticamente, quando ela é cancelada, aconteceu isso essa semana com um cliente de uma outra corretora, que a gente ligou para ele e insistiu, olha, não, na verdade, quem vai fazer é meu filho. Não, não é seu filho que tem que fazer. Se você é dono da conta, se a conta do Bradesco é sua, Edmundo, é você que tem que aprovar a proposta, entendeu? Se minha conta é da Caixa Econômica, é conta poupança, é o Biratã que tem que finalizar a proposta. É eu que tenho que dar o aceite naquela proposta, no meu e-mail, entendeu? Então, a gente tem que direcionar para o e-mail daquele cliente que vai realmente aprovar a proposta, que vai ser o responsável pelo contrato. Porque a gente tem que entender que responsável pelo contrato é fonte pagadora, né? Se eu vou pagar a Vitalmed, se eu estou sendo responsável pelo plano da Vitalmed de minha mãe, eu sou fonte pagadora e sou eu que tenho que finalizar a proposta, sou eu que tenho que dar o aceite lá no meu e-mail, entendeu? Não é minha mãe, não é minha tia, não é meu irmão, manda para meu irmão que ele aprova, porque eu estou sem tempo, eu estou trabalhando hoje aqui na plataforma de petróleo, vou levar 15 dias embarcado, e aí você manda para o meu e-mail para o meu irmão aprovar. Não. Aí não tem jeito, tem que ser no e-mail do cliente que vai ser fonte pagadora, tá certo? Você está dizendo que após 5 dias a proposta é cancelada, é isso? Cancelada, é. E não Porque pode se a gente tem 10 dias úteis, se uma proposta ela é gravada com a data hoje, daqui a 5 dias já está contando a carência dele, entendeu? E aí você entra num sábado, no domingo, você fica com 8 dias já com aquela proposta pendente no sistema para ser baixada, para ela ser atendida com 2 dias. Então, ela não pode passar do que 5 dias no sistema, senão ela vai ter que ser cancelada e refeita. A partir do momento que ela é cancelada, então, quando você refizer, aí ela vai ter uma nova data. Tá. Porque quando ela é aprovada com 5 dias, aqueles 5 dias está contando para a carência dele, utilizar o serviço, contando para os 10 dias úteis, entendeu? Entendeu, valeu. Vamos falar sobre Vitalmed Online? É simples, rápido e fácil, não tem dificuldade. Esse serviço ele não tem atendimento pré-hospitalar, ele é um serviço vendido à parte, né? Ele pode ser feito dentro da plataforma, é até bom que Evelyn está aí, Márcio, para a gente até ver que existe essa funcionalidade para a gente implantar esse sistema. Então, acontece, às vezes, do cliente que mora em área restrita. Área restrita e área não coberta. Mora em Simões Filho, mora em Camaçari, lá no centro de Camaçari, que ainda não tem cobertura, né? Mora em alguma área que não tem cobertura, mas não tem condição de fazer um plano de saúde, oferece esse serviço aí, ó. Vitalmed Online, é R$ 29,00 para qualquer idade. Então, ele tem teleconsultas médicas com generalista através da telemedicina. Esse daí, eu acredito que Márcio já conhece, através lá do Albert Einstein. É um case de sucesso que ele vende, inclusive, para todo o Brasil, né? E a Vitalmed está implantando esse sistema, porque, na verdade, a gente já estava testando a telemedicina através do APH, porque o nosso associado de APH, que a gente falou do serviço mais antigo, que todo mundo já conhece, ele já utiliza isso aí, né? Tanto para o atendimento semipresencial, que no caso, quando o enfermeiro vai e faz aquela anamnese com o paciente, o médico entra através da telemedicina, e também para consultas de telemedicina dentro do APH, a gente vai vender esse associado separadamente. Mira, por que vai vender esse serviço para a área restrita? Porque eu não tenho condição de atender ele presencialmente, né? É um serviço vendido à parte. Ou, no caso, quando o associado disser para você, eu não tenho condição de pagar R$ 140,00 para um idoso, oferece esse serviço. Se ele vender, você vai ser comissionado da mesma forma que os outros serviços, tanto a corretora como o vendedor, tá certo? Então, o Vitalmed Online, ele é para a pessoa que não tem plano de saúde, né? Residente em Salvador e Feira de Santana, né? No caso, ele pode vender para Salvador, Camaçari, Feira de Santana, qualquer município que ele morar da Bahia, né? Ele pode fazer, inclusive interior da Bahia. As teleconsultas deverá ser pré-agendada através do aplicativo. Quando o associado faz esse serviço, ele baixa o aplicativo da Vitalmed, né? A teleconsulta é com médico generalista, não tem especialista, não haverá consulta com especialista. A quantidade de teleconsulta é limitada, ele pode consultar quantas vezes ele necessitar, e o serviço funciona todos os dias da semana em horários diversos, inclusive à noite. Então, quando ele entrar lá no aplicativo, ele vai agendar a consulta dele.
Se você entrar lá agora, você vai ver que tem os quadradinhos com os horários de marcação, e aí ele vai poder marcar o horário. Naquele horário, ele vai receber um link, né, através do WhatsApp, do e-mail dele, para ele ficar atento que ele vai acessar aquele link para falar com o médico. Né? O médico ele vai poder dar orientação, fazer essa consulta, como eu falei, mandar atestado, mandar receita médica e dar orientação diversas. Né? Para a realização da teleconsulta, a única limitação é que o paciente ele tem que estar disposto de um aparelho com internet que possibilite o atendimento através de vídeo e áudio. Pode ser também, no caso, se ele não tiver um celular, pode ser o computador ou um tablet. Né? A identidade do paciente será comprovada através da conferência com foto, né, da identificação do constante no cadastro. Né? Então, vai mostrar a minha identidade lá para o médico. Esse cliente terá apenas a carteira digital, ele, como eu falei, ele vai baixar o aplicativo, e lá dentro do aplicativo ele tem a carteira e tem lá a opção dele marcar a consulta lá das telemedicina. Caso o médico constate a necessidade de exame, consulta presencial ou execução de algum procedimento, será direcionado para a rede credenciada, ou do plano que ele tem ou da rede pública. Esse serviço, gente, é bem interessante também para idoso. Às vezes a pessoa tem um plano de saúde, só eu não quero fazer a VitalMed, mas eu acho interessante você oferecer, principalmente para aquela pessoa que tem baixa mobilidade, que às vezes o plano de saúde não oferece esse tipo de serviço como opção para ele. Então, ele pode ter a consulta de telemedicina, ofereça para o filho dele ou para ele mesmo, para ele ter esse apoio médico dentro de casa, conseguir conversar com o médico, porque ele não tem limite de consulta, ele tem um valor único para qualquer idade e ele pode usar quantas vezes ele necessitar. Ele está com dúvidas sobre algum uso de alguma medicação, esclarecimento de sintomas, orientação sobre algum exame e motivos diversos que ele pode conversar lá com o médico por telefone, tá certo? Como a gente está conversando aqui agora. E aí, no caso, o cliente poderá utilizar os parceiros do Vital Vantage, que eu falei no caso, o Vital Vantage para oftalmologia, para outras especialidades, otorrino. Aí, no caso, ele vai direcionar para uma daquelas clínicas que está lá no Vital Vantage, que também vai estar dentro do aplicativo, né? Então, tem que ter essa funcionalidade e tem essa limitação. Se for uma pessoa que não tem esse conhecimento e essa facilidade de acessar o aplicativo, baixar, a gente vai ter que ter esse cuidado, no caso, se a pessoa quiser fazer, de orientar em relação a isso. Eu vou passar essa apresentação também para vocês. O VitalMed Online será ofertado pela equipe comercial, que vocês estão dentro da equipe comercial, televendas, vendas diretas. O esforço de marketing, no caso, a gente vai estar criando folheto, né, específico, né, e peças publicitárias, rede social, TV, a gente vai sair com as campanhas de TV, falando, inclusive, sobre esse serviço também. Falamos sobre o APH e falando sobre esse serviço de telemedicina e demais interiores também para que você possa acessar esses clientes de vocês aí que vocês vendem plano de saúde no interior. Eu já tinha mostrado essa tela sistêmica aí do serviço. Isso aqui é importante para a Evelyn, viu, Evelyn? Que, no caso, você tem os parâmetros para você criar a proposta aqui do VitalMed Online. VitalMed Online 2022, que é onde ele vai carregar a informação. Bíblia, eu posso colocar dependente? Pode colocar quantas pessoas quiser, né? E aí não tem dia nem horário. Você entrou lá no aplicativo, sábado, domingo, feriado, de madrugada, você vai poder lá marcar sua consulta, se tiver horário, você encaixa lá o seu horário, você vai receber o link para falar com o médico. Porque a telemedicina aqui da VitalMed, ela já funciona 24 horas. A gente tem 4 médicos atualmente, e se precisar aumentar essa demanda, a gente vai aumentar a quantidade de médicos. Né? Porque esses médicos já trabalham juntos com o APH, então a gente está vendendo esse serviço conjuntamente aí com o serviço de APH, para justamente esses clientes que não têm condição de fazer o APH, ou por morar em alguma área restrita ou área não coberta, ou por dificuldade financeira, que aí ele vai ter essa comodidade de falar com o médico através da telemedicina, tá certo? Aí você tem o passo a passo, como eu falei, no caso, pode colocar dependentes, aqui adicionar dependente, e algumas peças publicitárias que a gente vai estar divulgando, e eu vou estar mandando também para o pessoal aí da Inovare divulgar para vocês, tá bom? Colocar dependente, o mesmo valor aumenta, multiplica? Esse valor aqui é por pessoa.
Cada pessoa, R$ 29. Ele consegue acrescentar dependente aqui. Ó. Não tem desconto nenhum de acordo com a quantidade de vida. Pode botar ou pode botar 5 pessoas, continua R$ 29,90. R$ 29 por pessoa. Na verdade, esse valor já é um valor de promocional de lançamento. E aí, no caso, esse valor de R$ 29 é por pessoa. O que mais? Mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí no chat? Tem... Nós falamos, você não consegue me ouvir. Não tem pergunta aí não, né? Gente, a gente já está com o horário bem avançado aí, 16h41. Márcio, quer falar alguma coisa? Sim, rapidinho. Primeiro, eu queria dizer que estou super feliz aqui com as perguntas de Ulisses, de Edmundo, de Ronaldo aí. Queria lhe agradecer, Bíblia. Na verdade, eu comecei a ver esse treinamento no carro, estava numa reunião externa, vim no carro, depois entrei aqui no escritório e consegui acessar. Eu queria só fazer alguns comentários bem rapidinho. O primeiro deles eu tive a honra a convite de Bira, fazer uma visita à Vitalmed, gente, me impressionou, porque nós somos baianos, soteropolitanos, a maioria de vocês, e a gente vê um serviço que já me acompanha a vida toda, eu sempre vi Vitalmed, e nunca tive a oportunidade, atuo no mercado de seguros, eu nunca tinha tido a oportunidade de ir até ser convidado e fui na Vitalmed. Eu fiquei realmente impressionado com o que está por trás desses carrinhos bonitos, azuis, que é a cor que eu gosto, né? Na rua. Vocês não têm ideia da tecnologia. Sabe aquela tela da NASA que você tem gigante, assim, com um monte de gente acompanhando, onde está cada carro, full time, enfim. Eu queria aproveitar, Bira, e dizer muito obrigado por essa oportunidade. Eu fiz uma visita, inclusive a gente ficou de agendar uma visita para alguns. Eu pensei aqui agora em criar uma campanhazinha e levar alguns de vocês lá para vocês poderem conhecer o que é que está por trás desse. Vamos marcar sim, Márcio. Fica aqui o convite, a gente pode marcar essa visita aqui, e aí a gente faz um bate-papo, toma um café aqui, conhece a estrutura central, não só o CCO que o Márcio está falando aí, mas a central de atendimento ao cliente, né, que é essas demandas burocráticas. Isso aí é muito importante. Márcio é suspeito de falar da Vitalmed, que ele conhece os donos da Vitalmed, ele usa o serviço da Vitalmed para a mãe dele, né, Márcio? Perfeitamente. Eu ia falar sobre isso agora. E, assim, é bom quando você tem um serviço que você comercializa, que você usou. Eu ouso dizer, né, que minha mãezinha hoje está viva, salva, graças à Vitalmed. Foi recentemente, eu liguei para a Bira no dia da dificuldade, né? Minha mãe teve um infarto e a equipe da Vitalmed atendeu de prontidão, com velocidade. E, além de atender, resolveu o problema, me conscientizou a levá-la para o hospital, e a gente levou ela para o hospital, um atendimento no hospital. Se ela não tivesse ido para o hospital, e a equipe foi muito criteriosa em dizer leve, talvez ela tivesse morrido. Quando chegou no hospital, ela teve aí um pouco de infarto, enfim, mas graças a Deus está ótima, está tudo bem. Dona Dionísia também, aí a mãe de Edmundo também usa também direto, né, Edmundo? E ouso dizer, gente, que do motorista ao profissional que atendeu, uma qualidade técnica fora do comum. Para a gente não se estender muito, eu queria primeiro, assim, só rapidinho, Bira, falar sobre algumas coisas. Primeiro, Bira, gente, é um dos profissionais extremamente experientes desse mercado, respeitado. É um cara que tem realmente quebrado paradigmas dentro da Vitalmed. Essa história, quando ele diz, não, quando eu resolvi entregar o produto para as corretoras, tinha que ser todos os produtos, tá? E eu vejo ele muito empenhado em atender bem, em fazer as coisas acontecerem, em fazer campanha, uma série de coisas bacanas que eu tenho visto, Bira, que são de sua responsabilidade, e a gente, como parceiro Inovar, queria agradecer a você por isso, pela atenção que você tem com a gente. Eu acompanhei aqui o treinamento, vi você falando de coisas importantíssimas e que eu tenho certeza que boa parte das pessoas não sabia, que a gente tem Vitalmed para evento, então seu colega vai fazer um show com uma banda, uma formatura, seu colega que tem uma empresa, o seu amigo que tem uma empresa, o seu cliente, e você tem todas essas possibilidades. E Bira falou escola, evento, enfim. Então, estejam atentos a isso, e digo mais, isso só faz com que seu cliente diga, rapaz, esse meu corretor, ele é preparado. Eu estava falando aqui que ia fazer um evento com ele já me ofereceu a possibilidade de uma área protegida. E o risco que você corre é de vender, né? O risco que você corre é de vender, essa é a verdade. Então, assim, a gente está no mercado para atender a necessidade do cliente, justamente
e a gente identificar essas necessidades e levantar essas possibilidades de negócio. E, para finalizar, assim, eu fiquei muito feliz, Bira, eu recebi, analisei, estava olhando no teu material do produto de teleconsulta. Acho que é você, mais uma vez, antenados com o que o mercado tem demandado. Acho que é um produto que tem grande nível de assertividade, sobretudo por causa dessa adesão das pessoas aos produtos com telemedicina. E eu vejo que esse produto aí tem grande chance de se avolumar aí em vendas e ajudar aí a você bater aí sua meta. É porque ele não tem limite de área de abrangência, né? Aí você vai poder vender para muita gente aí. Principalmente para tem muito vendedor aí de fora. Se eu não me engano, a Vânia Abelha, né, que ela não sei se ela está aí na sala, que ela acho que está lá em Fortaleza. Pode vender esse serviço para outros estados, interior da Bahia, para outros clientes que ainda não está dentro da área de cobertura do APH. Eu queria fazer um desafio aqui, Bira, rapidinho. Tem um sorteio para fazer, viu? Coisa boa. O meu desafio ainda é mais, obviamente, não com a proporção do seu sorteio. Não saiam da sala, não, que Márcio vai fazer o sorteio, o Evelyn, aí não sei quem vai fazer. O que eu queria dizer é o seguinte: todos vocês que estão aqui agora, assim que concluírem qualquer venda do produto, que vocês estiverem negociando com qualquer cliente do produto de saúde, ou do automóvel, ou do odontológico, façam só uma vez e depois me contem o resultado. Digam para o cliente de vocês: olha, eu queria inclusive dizer a vocês também que dentro do meu portfólio, se eu atuo cuidando da saúde das famílias, essa é a minha atuação. Nós também temos o produto da VitalMed, que é um produto de extrema importância por todos os motivos que Bira falou lá no início, inclusive citou algumas patologias, alguns níveis de incidência de utilização do produto, enfim. Então, digam isso para o próximo cliente que vocês tiverem em negociação, que eu ouso dizer que em um mês aí vocês estão com 2, 3 negócios em andamento, só exclusivamente da VitalMed. Porque muitas vezes o chefe de família ele não consegue contratar o produto para todo mundo da família, mas de repente ele faz VitalMed para ele, ou para a esposa, ou contrata só para o filho dele, mas faz para ele e a esposa o produto da VitalMed. Então, sim. Não esqueçam de ofertar esse produto. Bira, estou contigo, só queria lhe agradecer mais uma vez, você é um cara muito bacana, a gente gosta muito de você aqui. E vamos para o sorteio aí que você trouxe aí, além de trazer conhecimento, um monte de coisa bacana, ainda está trazendo. Olha, eu tinha falado com a Evelyn, eu não sei se eu tinha passado para você, que esses treinamentos, a gente estava sorteando 6 cartões do iFood aí para a galera aí. E aí, eu não sei como é que você faz esse sorteio, você tem alguma forma de fazer esse sorteio aí? Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir a Diego aqui, que deve estar aqui nos escutando aqui. A gente tem uma relação que numera as pessoas que ingressaram no treinamento, ok? Então, Diego, não sei se você tem como ver essa relação aí agora, que entrou no Zoom, para que a gente aí promova esse sorteio. Eu vou pedir aqui que Evelyn, como ela não está perto de Diego, então ela não tem acesso aí a ordem. Deixa eu só ver aqui. Me dá um segundo só. Sim. Ainda tem 14 pessoas. São 14 pessoas. Bira, eu tenho certeza que a galera vai ficar muito chateada comigo. Viu? Eu não sei. Então, Diego, a gente consegue essa lista? Se você não me levar a mal, assim, não sei se já tirou o print. Então, de que número a que número? 14. De 1 a 14. Deixa eu ver e te confirmo agora, porque eu tenho que tirar, acho que são 2. Tá, mas de 1 a 14. Eu não estou. Só os coletores. Isso, eu vou te confirmar agora. Beleza, fechou. Então vai rolar aqui. Eu ia fazer uma proposta, mas já vi que a equipe aqui se mobilizou e a gente já tem essa possibilidade. Aí eu vou pedir, então, Bira, como você não está aqui para trazer mais verdade e leveza para o nosso processo, eu queria que você já começasse aí sinalizando um número de 1 a 14. De 1 a 14, bota o 2. 2. Liane, você está nos acompanhando, consegue me dizer aí o número 2, quem é? Oi. Número 2. Vou ver aqui com o Diego. Quem é o número 2? Quem é o número 2, Diego? Antônio Marcos. Antônio Marcos. Antônio Marcos, parabéns. Aí, ó. Mais um. De 1 a 14, tirando o número 2. Bote 7.
Número 7. Quem é o 7, Eliane? O número 7 é Ronaldo. Beleza. Parabéns, Ronaldo. Ronaldo participou aí. Aí. Pois não, Bira? Bote... Uhul, é nóis, papai! Bacana. Eu falei 2, 7, bote 9. Número 9. Vou anotar aqui, senão eu já esqueci. 9 é Tadeu Rocha. Agora, Tadeu. Amanhã eu vou almoçar com você, viu, Tadeu? 9. Outro Falei Bira. 2, 7, 9, não fez isso? 2, 7, 9. Se você repetir aqui, eu te digo. Fique tranquilo. Certo. Bote 1. Número 1. Quem entrou primeiro, né? Pula 1. Vamos lá. Bárbara Alves. Pronto, Bárbara. Bacana. Parabéns. Oi! Até que foi a mulher. É verdade. Entrou primeiro, tem direito de ganhar. Bote aí o número 11. Quem é o 11? Número 11, Lúcia. Lúcia está aqui. Lúcia Dantas. Lúcia, parabéns, Lúcia. Outra. E bote número 3. Obrigado. Pronto. Número 3, Ulisses. Maravilha. Bira, Então já foram, né? Ô, Bira, Agora sim, ó. eu queria fazer só um acordo contigo. Sim. O último voucher aí a gente vai dar para nossa amiga Edmundo. Eu vou dar um lá, e Novário vai dar um aí, porque a Edmundo ajudou, fez um monte de pergunta bacana. E aí, para todo mundo que perguntou, sai contemplado. A Edmundo também saiu aí contemplado. Depois você cobra aqui a Novário e a gente vai fazer aí um Pix no valor do voucher do iFood para você. Bira, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, galera. Muito bacana, obrigado. Ok, obrigado. Gente, eu já tinha passado esse material, não sei se eu passei para a Evelyn, mas eu passei para Márcio também. E aí eles vão passar para vocês aí, se vocês tiverem alguma dúvida, de alguma informação sobre a área protegida. Eu ia solicitar não apenas os 2 materiais que você apresentou aí na transmissão, mas como essa transmissão que está sendo gravada. Até mesmo para poder, durante o período de apresentação, para poder se manter atualizado e recordar das atualizações desses novos produtos. Legal. Maravilha, Ulisses. Bira, está gravando sim, inclusive você deve aparecer na sexta-feira no intervalo da novela Entre o Globo Repórter. Ulisses está gravando e a gente vai te mandar um link, lá no grupo com esse treinamento. Então, logo a gente consiga fazer upload dele, a gente já disponibiliza para quem quiser depois tirar dúvida, tá bom? Pronto, gente, beleza. obrigado. Continua reafirmando o compromisso da Vitalmed nesse apoio aí das corretoras e a questão da visita aqui. A gente vai formar um grupo para a gente vir tomar um café aqui, bater um papo, falar sobre a Vitalmed, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado, gente. Um abraço, galera. Até mais. Boas vendas, sucesso para todo mundo. Obrigado, Bira. Quanto aos valores de cada serviço,